Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos explorar a vida e história de Ezequiel na Bíblia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Fique até o final. Vamos lá! Ezequiel, um membro da família sacerdotal e filho de Buzi, era um sacerdote de acordo com Ezequiel. Além do que é revelado no livro do Antigo Testamento que leva seu nome, muito pouco se sabe sobre ele. Em 597 AC, Ezequiel estava entre os exilados levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor após a queda de Jerusalém. Junto com ele, o rei de Judá, Joaquim, a família real, artesãos e cidadãos proeminentes também foram deportados, conforme registrado em 2 Reis 24. Ezequiel era casado, mas sua esposa morreu repentinamente durante o cativeiro pouco antes da ofensiva do Império Babilônico destruir Jerusalém em 586 AC. A Bíblia não menciona nenhum filho de Ezequiel. Deus anunciou a morte repentina de sua esposa Ezequiel e o proibiu expressamente de lamentar o triste acontecimento ou de realizar quaisquer ritos de luto, como visto em Ezequiel 25. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes de Jerusalém fariam em breve, conforme profetizado em Ezequiel. Depois de ser deportado, Ezequiel fixou-se junto ao rio Quebar na aldeia de Tel Abib perto de Nippur, na Babilônia, conforme consta em Ezequiel 1. Depois de viver no exílio por 5 anos, ele recebeu seu chamado profético. O profeta morava em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo, conforme mencionado em Ezequiel. É possível que Ezequiel tenha iniciado seu ministério profético aos 30 anos de idade. Se assim for, ele tinha cerca de 25 ou 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Em seu livro, o profeta mostra um bom entendimento dos preceitos da religião judaica e do Templo de Salomão. No entanto, não há evidências de que ele ocupou qualquer cargo sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado para a Babilônia. De fato, os sacerdotes normalmente iniciavam suas funções no templo aos 30 anos de idade. Como mencionado anteriormente, Ezequiel foi exilado antes de atingir essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, vivia a mais de 1000 quilômetros de sua terra natal. No entanto, no ano em que deveria iniciar seu serviço como sacerdote, Deus soberanamente o chamou para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante seu ministério profético, o templo estava em ruínas. O chamado do profeta Ezequiel para o ministério profético é um dos mais marcantes relatados na Bíblia. Esse evento é detalhado nos capítulos 1, 2 e 3 do seu livro, no qual ele teve uma visão da glória divina. Na ocasião de sua convocação, Ezequiel viu os 4 seres viventes, querubins, que lembram o chamado de Isaías, que viu os serafins ministrando diante de Deus. Além disso, há uma grande semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve em Apocalipse 4. Quando Ezequiel caiu com o rosto no chão diante da visão gloriosa, ouviu as palavras familiares: Filho do homem, põe-te em pé e falo-ei contigo. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito a se tornar um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. Deus frequentemente se refere a Ezequiel como o Filho do homem. Nesse contexto, essa expressão significa basicamente ser humano e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O principal objetivo da mensagem profética do profeta Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus e confiarem que ele cumpriria sua promessa de restaurar. Deus os guiaria de volta para sua terra natal e traria de volta a glória do templo e de Jerusalém, após o fim do julgamento divino sobre os judeus, que se manifestou nas provações e destruições do cativeiro. Ezequiel profetizou tanto o julgamento divino sobre Jerusalém quanto o julgamento das nações estrangeiras. Além disso, ele previu a restauração e a misericórdia futura, após a destruição da cidade. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi foram plenamente exultantes em Cristo. A mensagem do profeta Ezequiel é a mais ouvida entre as mensagens dos profetas religiosos.
É notável que a mensagem proclamada por ele era claramente explicada por suas próprias experiências pessoais, tornando um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Para que sua vida servisse de sinal, o profeta sentiu grandes provações e suportou sofrimentos sofridos. Além de usar muita simbologia, ele também utilizou parábolas e provérbios. Algumas pessoas equivocadamente sugerem que o profeta sofria de algum transtorno mental ao utilizarem certas passagens do livro de Ezequiel, como Ezequiel 3. No entanto, falham em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. Embora a mensagem do profeta Ezequiel não tenha sido bem recebida no início de seu ministério, com o tempo ele foi identificado numa posição mais honrosa. Durante seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou de que a casa de Israel não o ouviria, pois queria ouvir o próprio Deus. Por isso, Deus disse que fortaleceria o profeta contra o povo, numa frase que talvez faça referência ao significado de seu nome. Não há relatos bíblicos sobre a morte do profeta Ezequiel. Sabemos apenas que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Se ele começou a profetizar em 592 AC, quando tinha 30 anos, podemos inferir que ele viveu, no mínimo, cerca de 50 anos. Embora não seja diretamente mencionado no Novo Testamento e em outros livros do Antigo Testamento, muitas das visões de Ezequiel serviram de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse. Ezequiel foi contemporâneo dos profetas escritores Jeremias e Daniel, todos vivendo durante o período do cativeiro. O único momento histórico com tantos profetas escritores foi por volta da segunda metade do século 8 AC, quando Isaías, Oséias, Amós e Miqueias viveram. Apesar de serem contemporâneos, Jeremias, Daniel e Ezequiel não eram próximos uns dos outros geograficamente. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor, e Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre Ezequiel na Bíblia. Espero que você tenha gostado e aprendido muito sobre a vida e a mensagem deste grande profeta. Lembre-se, a mensagem de Ezequiel não é apenas uma história antiga, mas é uma mensagem atemporal que ainda ressoa hoje. Ele nos lembra da importância da humildade, do arrependimento e da restauração, e da necessidade de estar em comunhão com Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um comentário abaixo com sua opinião e ideias para outros vídeos relacionados. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade e receber mais conteúdo inspirador e edificante como este. Obrigado por assistir e até a próxima! Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é